Quando eu fui fazer engenharia, eu pensava que eu queria me formar como engenheiro e dar uma vida melhor para minha mãe e para o meu pai. Mas eu sei que de algum lugar ele tá me olhando e tá orgulhoso. Eu sou o Elton, sou natural de São Carlos, sou formado em engenharia de produção, trabalho no setor de engenharia de produto e engenharia de processo e tenho 15 anos de carreira de PSIM. Em 2009, eu fui fazer um curso de software de modelagem 3D, numa escola técnica em São Carlos. E no decorrer do curso, o professor me chamou um dia de canto lá e falou, você está se destacando no curso e tudo mais, então eu aconselho, procura uma vaga para você tentar entrar nesse ramo de engenharia. Porque até então eu tinha trabalhado em duas empresas no setor produtivo e nunca tinha trabalhado no ramo administrativo, principalmente no ramo de engenharia, que é um ramo muito importante na indústria. E dito isso, com esse conselho desse meu professor na época, eu comecei a procurar algumas vagas de emprego e na época nem tinha rede social. Tinha rede social, mas não era usado para isso. E então eu procurei em sites de emprego e eu achei a vaga da PSIM. E mandei meu currículo através de e-mail. Eles me chamaram para uma entrevista. No dia da entrevista eu senti que eu fui bem, que eu desempenhei bem o que eles me pediram no dia no teste. Porém, passaram-se alguns meses, uns 2, 3 meses e ninguém me retornou a vaga. E foi então que eu decidi, depois de alguns meses, como ninguém me retornou, eu decidi ligar na empresa. Estava um dia lá em casa, peguei o telefone e liguei na empresa. E aí eu consegui falar com a pessoa do setor, responsável pela vaga, e aí que vem um ponto interessante, que eu achei muito bacana na época, a preocupação deles foi a seguinte, eles falaram que eu fui bem no teste, porém eles ficaram preocupados, como eu nunca tinha trabalhado na área e não tinha experiência no ramo, e teoricamente eu tinha um trabalho, eu teria que estar saindo do outro emprego para vir aqui para essa posição de desenhista copista, que era na época. Então a preocupação deles é, se eu saísse da outra empresa e depois de alguns meses, no período de experiência, eles tivessem que me dispensar, caso eu não desempenhasse bem a função. Mas aí, por ligação, eu falei para a pessoa que eu conversei. Falei, não, é por conta e risco minha, eu gostaria de tentar e quero essa oportunidade. Eles me chamaram por uma outra entrevista e fiz um outro teste e estou aqui, depois de 15 anos, contando essa história que eu achei muito bacana por parte da empresa, na época, em 2010, essa preocupação com a pessoa. Então foi uma questão bem humana, assim, bem bacana, que marcou. E eu iniciei na PSIM no dia 3 de março de 2010. Entrei na função de desenhista copista, hoje nós nem temos mais esse cargo lá no setor. Eu fiquei durante um ano nessa função. Quando em 2012 eu fui para um nível acima, eu passei para a vaga de desenhista, entrei como desenhista copista, depois de um ano passei para desenhista, depois de exatamente mais ou menos um ano, eu passei para uma função mais elevada, que é o desenhista projetista. E nessa função de desenhista projetista eu fiquei durante 2012 até 2015, que foi quando eu assumi a função de analista de pesquisa e desenvolvimento, que é uma função mais estratégica, e na época aí eu comecei a visitar mais cliente, visitar feira, então uma posição mais estratégica dentro da nossa engenharia.
e fiquei nessa função de analista de pesquisa e desenvolvimento de 2015 até 2022. Quando em 2022, em maio de 2022, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação do setor de engenharia de produto, que foi um marco bem interessante e bem bacana para mim, aí um salto na minha carreira, uma coisa que eu já vinha buscando e me preparando durante esses anos. Então, em maio de 2022, eu assumi a função de coordenador de engenharia de produto, uma função bem estratégica de um setor bem importante da empresa. Fiquei 2 anos como coordenador de engenharia de produto. Depois de 2 anos, em maio de 2024, eu assumi, depois de 2 anos coordenando a engenharia de produto, eu assumi também a engenharia de processo, que também é um setor muito importante na indústria e que se conversa muito, né, com o setor de engenharia de produto. Vamos dizer que é a sequência da engenharia de produto é a engenharia de processo, que é um setor bastante importante lá no setor do produtivo, que apoia bastante com melhorias de produção, redução de custo. Então foi mais esse salto na carreira, um novo desafio, mas que com a equipe, com o trabalho em equipe, nós estamos desempenhando um bom papel. Em outubro de 2024, eu assumi a função de Head de Engenharia de Produto e Engenharia de Processo, que é a posição que eu estou hoje. Então, é uma função bem estratégica. Quando me perguntam quais os aprendizados que eu levo dessa minha trajetória, foi um caminho longo para chegar até onde eu cheguei. Mas o que eu teria para falar de aprendizado seria que tudo nessa vida não é fácil, a gente tem que ter muita persistência, muito empenho, trabalhar com muita honestidade, isso é o mais importante, buscar novos conhecimentos, porque hoje em dia as coisas estão muito dinâmicas, e então eu costumo dizer que a pessoa que busca conhecimento diariamente, que está correndo atrás e busca aprender uma nova função, aprender um novo software, aprender coisas novas todos os dias, eu costumo dizer que essa é a melhor pessoa desse mundo, você sempre vai crescer. E eu costumo dizer outra frase que eu gosto bastante também, que é levar para a vida é o quê? É você sempre ter a humildade de falar. Coisas que você não sabe, eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou buscar, eu vou correr atrás. Então, isso é um ponto importante que eu levo para a minha vida e imagino que é uma coisa que faz as pessoas crescerem. E o mais importante de tudo isso, você nunca esquecer da onde você veio, de todos os caminhos que você trilhou, por onde você passou, porque a jornada não é fácil, você sempre vai encontrar obstáculos no caminho, mas você tem que superar. E nunca se esquecer aonde você quer chegar, porque isso é o mais importante, você sempre está mirando um foco e saber o que você quer, aonde você quer chegar. Eu imagino que assim, com esse pensamento, eu tenho contribuído aí nesses 15 anos de empresa, tenho contribuído bastante no meu crescimento pessoal, no crescimento da empresa, porque de quando eu entrei na empresa para hoje, a empresa cresceu bastante, da mesma maneira que eu cresci profissionalmente e pessoalmente, a empresa cresceu muito. Então, imagino que estamos no caminho certo. Quando me perguntam de algum projeto que eu participei, que eu levo como sucesso na minha carreira e principalmente que eu contribuí para a empresa, é difícil falar apenas um, né? Porque afinal são 15 anos de empresa. Em 2009 a empresa tinha trocado o software que ela utilizava até então e começou a utilizar um software mais sofisticado. Isso em meados de 2009, quando eu ainda não estava na empresa. Então, quando eu entrei na empresa, em março de 2010, estava no início dessa migração, vamos dizer assim. E para quem está no ramo aí de engenharia ou ramo de software e tudo mais,
ou para quem trabalha no setor administrativo, sabe o quanto é complicado, se não tiver o empenho, o engajamento de todo mundo, para você fazer essas migrações de software, e principalmente no setor de engenharia. Porque lá na época a gente teve que redesenhar todas as peças que antes era feito nesse software que a empresa usava até 2009, e tivemos que redesenhar todas essas peças no software novo. E então isso foi uma questão bacana, que tivemos que redesenhar peça por peça, subconjunto, até o equipamento final. Então isso aí é uma coisa que me fez ganhar muita bagagem no setor de engenharia, me fez aprender bastante sobre os implementos da empresa. Então esse é um marco bem interessante da minha carreira, porque agregou muito, porque foi um processo longo aí de 2 anos nesse trabalho árduo, vamos dizer assim, porque você tem que redesenhar e fazer toda essa reestruturação. Então esse foi um ponto bacana. Outro ponto que marcou muito, tanto para mim profissionalmente, mas quanto para a empresa, foi em 2013, que foi uma virada de página na organização lá do nosso setor de engenharia. Final de 2013, início de 2014. Foi quando nós implantamos o software gerenciador de arquivos de engenharia. Porque antes desse software, nós não tínhamos um controle total de tudo que era feito lá, as alterações que eram feitas no software, no dia a dia. Então, estavam organizadas as coisas lá no setor, mas, porém, você não tinha um software específico para isso. E em 2013, nós fizemos essa implantação. No final de ano, ficamos 1 mês, 2 meses organizando para começar a usar o software, que é o quê? É um software que, hoje, ele tem todas as informações na palma da mão. Você tem quem alterou, quando alterou, a data dessa alteração, o porquê que foi alterado. Então, tem todo um histórico de alteração, de criação de todos os arquivos, de todos os projetos que nós temos na engenharia. Então, esse foi um marco bacana, uma experiência muito bacana, tanto para mim quanto para a empresa. Então, foi uma virada de página, eu gosto de falar assim, foi uma virada de página na organização do setor de engenharia de produto, que é um software que nós precisávamos, e trouxeram bastante frutos para a empresa. Na época que eu era analista, até um pouquinho depois ali, quando eu iniciei na função de coordenador, ainda eu fazia projeto e tudo mais. E um projeto que eu desempenhei lá, que eu estive à frente, foi a linha de descompactador da Psim, que eu, juntamente com a equipe lá, na época, isso em 2022. Então, isso aí é um ponto interessante, um projeto que eu participei recentemente, que tem trazido bons frutos para a empresa. É um dos carros-chefes nosso de venda, juntamente com a nossa linha de distribuidor. Então, esse é um projeto que eu gosto de levar aí como exemplo de sucesso para a minha carreira, quanto para sucesso para a empresa. E recentemente, como eu falei, eu assumi a engenharia de processo também, há 1 ano e meio atrás, como coordenador e hoje como head das 2 áreas. Esse último case seria sobre a implantação de um software no setor de estamparia, que seria o seguinte: é o software que faz a gestão lá do layout das chapas para cortar na máquina corte a laser e corte plasma, e é um software que faz esse layout otimizado, o mais otimizado possível. Então, é um software que a gente implantou, eu lá juntamente com a equipe de engenharia de processo. Foi um software que nós implantamos no meio do ano passado, em 2024. Eu gostaria de falar sobre essa questão, porque é um software que ele melhorou muito a questão do desperdício no corte de chapa. Então, a redução de desperdício
foi bastante agressiva do que nós desperdiçávamos com o corte de chapa com essa implantação. Então, foi um ponto interessante, um ponto bem importante aí lá quando eu assumi a gestão, ideias do pessoal lá de engenharia de processo, que eles tinham isso já em mente, alguns estudos, porém eu dei aquela forcinha mais ali para que o software fosse implantado. Então, esse ponto é um ponto bacana. Uma mensagem final que eu gostaria de deixar é que eu tenho muito orgulho da minha trajetória aí, dos meus 15 anos de empresa. Foram muitos aprendizados, crescimentos e contribuição para a empresa. E olhando para o futuro, eu sigo com bastante entusiasmo, com muito empenho lá, trabalho em equipe, com toda a minha equipe lá de engenharia de produto e engenharia de processo, porque eu acredito que com muita inovação, muito trabalho em equipe e dedicação, podemos ir ainda muito mais longe do que nós já chegamos, então, tanto profissional quanto pessoal. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar.